Que bom que você está aí. Nós vamos então agora iniciar esse segundo bloco, onde já podemos iniciar a responder as suas perguntas. Algumas perguntas já nos chegaram e nós queremos mais uma vez falar o número do telefone, porque tem gente que precisa saber exatamente, porque tem a sua pergunta e nós vamos tentar responder sempre essas perguntas que vocês nos trazem. O telefone é 3349-1015. Programas e Respostas quer exatamente trazer luz no seu caminho, encontrar aquelas respostas que você precisa para caminhar segundo a fé que nos ilumina. Então nós vamos passar esse momento para as nossas respostas. Quero agradecer de modo muito especial a vocês que têm participado. Até durante a semana tem chegado algumas perguntas e isso muito nos alegra, né? Porque exatamente nós percebemos que esse feedback de vocês significa que nós estamos alcançando, de certa forma, os nossos objetivos. E vamos lá para a primeira pergunta do nosso segundo bloco de hoje. Muito bem. A pergunta vem do Leandro. Leandro, obrigado pela sua participação, tá? O Leandro lá do bairro Leblon. Muito bem, acredito que seja isso, né? A pergunta do Leandro é muito interessante. Religião e política se misturam? Leandro, primeiro, nós temos que esclarecer o que você entende aí por política, né? Porque política, se você entende por questões partidárias, porque o que é o partido? O partido, o nome já diz, é partido, tá? Parece óbvio, mas não é. Partido é partido. Eu tomei parte, é uma parte, que normalmente é uma linha, né? O partido tem uma sigla, ele tem uma certa interpretação da realidade, baseado em linhas que vão de um centro a uma esquerda ou uma direita. Então, quando eu falo de política, se você está se referindo à política partidária, a igreja, na sua sabedoria, depois da separação igreja e Estado, já faz muito tempo que está refletindo que a igreja não pode propor, de forma alguma, tá, um partido para a consciência dos fiéis. A igreja pode orientar as consciências, e aquilo que Papa Francisco, a igreja não pode substituir a consciência do cidadão. Porque o cristão, ele é cristão, mas ele é um cidadão também. Está no mundo. Não é do mundo, mas está no mundo. Então você precisa saber que muitas das decisões políticas vão interferir também na nossa vida em sociedade, porque o cristão não é um ET. O cristão não é um ET. Aqui nós vamos para o segundo sentido, aí tudo bem. Aí aqui não é questão que se misturam, é questão que o ser humano é um ser político. Uma missa é um ato político. Agora, política aqui quer dizer aquela ciência do bem comum. Quando você tem mais de um filho lá na sua casa, vamos supor, você está o casal, aparece mais um filho, tem que ter uma política de reorganização de toda a casa, não é? Isso que é o sentido que a igreja fala quando nós falamos de política em sentido amplo, que inclusive o próprio Papa Paulo VI diz que a política é um dos melhores meios para exercer a caridade. Não tem melhor meio de nós darmos dignidade para as pessoas, resgatarmos as pessoas da pobreza, da miséria, da indignidade, enfrentarmos o problema da violência, inclusive a campanha da fraternidade desse ano, que muitos católicos, por preconceito, não refletiram, trouxeram questões que estão profundamente ligadas com a nossa vida, a questão da família, a questão do aborto, a questão da saúde pública. Aí quando o problema estoura, né? Aí nós vamos falar, mas cadê a igreja? Engraçado isso, né? Engraçado, o preconceito de muitos cristãos com relação à ideia de política, eu vou repetir, Sandro, não estou falando aqui de política partidária, a igreja não pode propor um partido para as pessoas, né? Não pode, mas o cristão é um cidadão situado, inclusive o padre, mas quando se fala de política em sentido amplo, a campanha da fraternidade deixou muito claro que políticas públicas são importantíssimas, inclusive na prevenção de muitos males, dos males morais da nossa sociedade, dos grandes problemas que afligem a nossa comunidade e que repercutem na comunidade e na igreja também, porque a igreja não é uma arca de Noé sozinha no mundo, né? Nós sofremos influências de decisões políticas, ou não? Então, o sentido amplo, Leandro, nós temos que discutir sim. Aliás, se nós não discutirmos política no sentido amplo, nós vamos sofrer as consequências, muitas vezes, de decisões que não passam por uma discussão social ampla.
Por quê? Porque a gente se omite. Mas depois nós vamos reclamar? Não, o agente social, ele não é, o cidadão não é agente social só na hora de colocar um voto em uma urna. Ele é agente social também durante o processo, né? Ele é agente social durante o processo. Significa que nós temos que ter um senso crítico, uma capacidade muito grande, inclusive de discutir religião, sim. Que tipo de religião constrói a nossa sociedade? E que tipo de interpretação, o que faz a teologia, que é uma ciência, se não ter um aspecto crítico, inclusive, da própria religião? Para dizer para a religião, olha, aqui vocês estão se desviando da origem, aqui vocês estão se desviando, inclusive, da interpretação justa da Sagrada Escritura. Porque, gente, nós temos no Brasil um balaio de gato com relação às religiões. Hoje você está percebendo, e nós percebemos a influência que a religião tem na política, né? E eu estou falando aqui de política também partidária. Tem uma influência muito grande. Um grupo de cristãos, uma certa linha de cristãos é absolutamente influenciadora das opções políticas do Brasil. Nós temos inclusive uma bancada evangélica, que eu pessoalmente sou absolutamente contra. E não é porque é evangélica, não podia ser nem católica, mesmo que fosse católica. Porque o nosso papel, agora, sobretudo no caso o papel do leigo, é de fato sim, o Papa Francisco tem insistido, gente, vamos, os cristãos católicos, vamos sim entrar no mundo da política, propor o evangelho, propor a palavra de Deus, propor os nossos princípios e os nossos valores para que eles possam iluminar a realidade política. Porque se o evangelho não pode iluminar a realidade política, então, meus irmãos, nós estamos entregues ao caos e não podemos reclamar dele. O evangelho ilumina também a política. Então nós temos que falar de política sim, com certeza. Não tenho medo. Agora, o que não pode acontecer é que a igreja se sinta, digamos assim, enroscada ou aliada a um partido político. Aí não. Aí absolutamente não. Mas repito, política no sentido de organização social, de políticas capazes de criar vida, de gerar vida, de resgatar a dignidade das pessoas. Como não pode interrogar o coração de um cristão que no Dia do Trabalhador, já faz tempo que esse problema já existe no Brasil, né? Dia do Trabalhador, quase 13 milhões de pessoas aí desempregadas. Isso não inquieta o seu coração? Mas o que nós vivemos? Nós vivemos num outro mundo? Não, nós vivemos aqui, nesse mundo. Então, nós somos também cidadãos. Os cristãos não põem a sua cidadania de lado. Sermos justos, sermos pessoas distintas que testemunhem dentro da comunidade, não roubam, não enganam o outro, não entra na onda do mundo, que essa onda, né, que muitas vezes entra na moda. O cristão se perde no pensamento do mundo e não sabe mais distinguir-se dele. Não, nós precisamos saber que nós não somos do mundo. Mas nós estamos no mundo. Esquecer essas duas coisas é muito perigoso. Então, Leandro, pode discutir religião e política sim. Que tipo de religião? Que tipo de política? Né? Porque muitas vezes nós vamos sofrer as consequências da nossa omissão. Então não tenha medo, mas cuidado. A igreja, a hierarquia, os cristãos leigos podem sim procurar seus partidos, onde eles acham que esses partidos respondem de maneira mais plena ao sentido, né, dos nossos valores, dos nossos ensinamentos. Mas isso a igreja e a hierarquia não pode propor. Fica por conta da consciência. Formar as consciências, não substituí-las, diz Papa Francisco. Leandro, eu espero que, de certa forma, essa pergunta pelo menos tenha sido respondida, que eu tenha trazido um pouco de luz aí para você na sua indagação. E agora nós vamos passar para a pergunta da Eliane. Eliane, lá do bairro Tiradentes. Um grande abraço, minha saudação para todo o pessoal lá do bairro Tiradentes. Eliane, obrigado pela sua pergunta, tá? A Eliane pergunta, padre, a igreja está dividida? Por que existe um grupo da igreja que odeia o Papa? Eliane, internamente, nós devemos admitir, e as redes sociais estão aí para provar, que nós temos sim um conflito ideológico. E eu digo ideológico porque são ideias que se tornam camisa de força e querem fazer que o cristianismo se adapte a ele. Essa camisa de força pode ser muito mais à esquerda, ou digamos, mais de libertação, de progressismo, digamos assim, que no seu extremo tenta adaptar a Sagrada Escritura, politizando a mensagem cristã. Mas do outro lado também tem, esse novo grupo surgiu na igreja, um grupo bastante reacionário,
Um grupo onde estão infiltrados pensamentos da linha sede vacantista, que dizem que desde Papa Pio XII não existe mais um Papa fiel à Igreja, que nós temos que esperar um próximo Papa. São os ultraconservadores. Atenção, presta atenção, é ultra, eu estou dizendo. Por quê? Porque ser conservador, as tendências, elas são normais dentro da Igreja, porque ela é uma macro-instituição. O problema é quando isso se torna ideológico e cai no extremismo. Então, de fato, nas redes sociais está muito feio. Eu comentava agora há pouco também, né? Exatamente que nós temos verdadeiras guerras, lutas, por causa da ideologia política que também entrou dentro das discussões. Então tem gente que não está defendendo a Igreja, não está defendendo a fé, está defendendo uma linha dentro dela. Entendeu? Aí o caos, Babel, está instaurada. E aí a gente precisa voltar, o que eu digo sempre, Eliane? Constatando essa vergonhosa disputa entre cristãos, porque o corpo do Senhor não pode estar dividido, eu penso que nós temos que voltar às fontes. Voltar às fontes, a comunhão com o Papa, exatamente. Por que o Papa é criticado? E de maneira bastante ácida, por causa de uma visão política que está identificando o Papa com uma linha sociopolítica. Isso é um absurdo. Significa que a pessoa não conhece a doutrina social da Igreja. Aliás, esse é um dos pontos pelos quais nós estamos padecendo. O Papa diz muitas coisas que a Igreja diz há séculos, mas alguns cristãos dizem que isso é comunismo, é opção sociopolítica. Absolutamente. O Papa tem lutado tanto pelos migrantes, tem lutado tanto por tantas causas. Infelizmente, um grupo da Igreja realmente tem sido muito áspero, inclusive nas críticas, de forma bastante desrespeitosa também. Eu não sei como que os conservadores que eu sempre conversei na minha vida, que eu sempre tive contato, né, nunca foram de usar certos termos, né? Então, nas redes sociais, nós temos alguns gurus que hoje, o Papa de algumas pessoas hoje são alguns gurus da internet, entendeu? Que o Papa Francisco diz, não, eu vou rejeitar, porque é o Papa Francisco. Mas é exatamente isso, não é porque é o Papa Francisco, podia ser Pedro, podia ser João, podia ser Paulo, é porque é o Papa. E essas pessoas perderam, né? Essas pessoas se perderam na sua fé porque a sua ideologia política gritou mais alto. Nós tivemos um período que não é muito recente na história, mas que também certas pessoas disseram, olha, por fidelidade ao Evangelho, a Igreja na sua tradição se afastou, então vamos voltar ao Evangelho. Dizendo assim que de certa forma, né, é uma linha mais progressista, aquilo que nós chamamos de teologia da libertação. Mas nem todo mundo caiu nisso, né? Muitas das coisas desse período foram válidas, porque lembraram a Igreja na América Latina que ela não pode estar indiferente ao sofrimento dos pobres, né? A gente não pode fingir. Muitas pessoas nas comunidades, eu trabalho em comunidade, né, de pessoas que têm um pouco mais, eu digo, vocês vão encontrar os pobres nos semáforos de vocês, mas nós não podemos ignorar as periferias das nossas cidades, a questão da pobreza. Se isso não inquieta o coração do cristão, eu não sei o que vai fazer, o que vai inquietar. A preocupação só com problemas pessoais, cura e libertação dos meus problemas, minha vida, meu Deus, sai dessa bolha. Abre-se, o cristão tem a dor do mundo no coração, as dores e alegrias, tristezas e angústias dos homens de hoje são, Gaudium et Spes, Concílio Vaticano II, são as dores, as alegrias, as expectativas, as angústias dos discípulos de Cristo. Então o cristão não pode pôr a cabeça no travesseiro vendo injustiças e ficar quieto. Por outro lado, alguns exageraram. Acabaram entrando no meio da política, perderam a mística, perderam a espiritualidade. Agora está acontecendo um outro extremo, exatamente, Eliane, nós estamos caminhando para um outro extremo. Pessoas que em nome de uma tradição, atenção, uma tradição, lembra no começo do programa que eu falei, que pesca determinados períodos, dão uma importância maior a esses determinados períodos, determinados papas e determinados textos destes papas. É uma grande injustiça. Instrumentalização, Eliane, está acontecendo. Quem instrumentalizou o Papa Bento XVI? Os conservadores. É o nosso Papa. É o nosso Papa. Os outros progressistas, então, não, ele é Papa de todo mundo. E não é verdade que Papa Bento XVI é somente um conservador nesse. É um Papa da Igreja. Vai acentuar umas linhas, vai acentuar outras. Mesma coisa Papa Francisco. Tem gente que quer usar Papa Francisco para dizer o que ele não disse. Papa Francisco está liberando tudo agora. Calma.
Papa Francisco não diz isso. Então nós temos que tomar cuidado. Amar o Papa, estar em comunhão com a Igreja, Eliane, é o remédio. Estar em comunhão com a nossa conferência episcopal, que inclusive está reunida. Agora, quantos católicos vão procurar saber o que está sendo dito, o que está sendo meditado, refletido, para depois dizer asneiras nas redes sociais? Cuidado vocês, muito cuidado. A erva daninha foi espalhada, ó. Cuidado para você, não está semeando erva daninha, não está semeando divisão dentro da comunidade, tá? Isso é importante. Que linhas tem que ter dentro da igreja? Vamos respeitar. Existe uma diversidade e uma pluralidade muito grande dentro da igreja. Então, até certo ponto, isso é absolutamente normal dentro de uma comunidade, de uma instituição tão grande. Eliane, obrigado pela sua participação. E nós vamos agora terminar, nós vamos para o intervalo e você fica aí, que nós já voltamos para o nosso terceiro bloco e você pode continuar enviando as suas perguntas pelo telefone 3349-1015. Até já!